Olá, amigos! Muita luz para todos! Sejam bem-vindos ao programa E Agora? A nossa missão é levar o consolo e os esclarecimentos da doutrina espírita até o seu coração. A você que nos assiste, obrigada pela sua companhia. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. No livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles nos oferece profundas reflexões. Uma delas se encontra nesse texto. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detente ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te para a beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Essas orientações dessa mentora espiritual nos calam fundo ao coração, porque as tribulações da vida, as preocupações cotidianas nos levam a lugares emocionais sombrios muitas vezes. E nós precisamos de uma pausa para ativarmos a fé. Quando nós olhamos a grandiosidade do universo, as estrelas que brilham na abóbada azul do firmamento, quando nós olhamos a natureza que nos cerca e a organização do nosso próprio corpo, nós precisamos concluir que Deus existe e que há uma inteligência suprema que orienta a nossa vida. Os nossos dissabores, as incompreensões, os desafios não passam de processos educacionais, muitos deles uma repercussão das nossas opções no passado, desta ou de outras existências. Quando nós mergulhamos neste mar de amor, refletindo sobre a grandiosidade de Deus, nós começamos a nos abrir para energias novas de cura, energias de alegria, de fé, de esperança, que começam a penetrar pelos nossos poros, porque estamos nos abrindo para recolher essas emanações de Deus que brilham todo instante sobre nós. Mas precisamos entrar em sintonia com elas, para que elas nos penetrem o coração e a alma. Vamos a uma oração. Este momento é muito especial. É um momento no qual nós nos abrimos para Deus, que é a consciência universal, a alma do universo. Deus Pai, que nos criastes, simples, ignorantes das coisas da vida e do universo. Neste momento, nos sentindo perfeitas crianças espirituais, nós nos abrimos para o Teu amor, evocando as energias que nos tragam lucidez, saúde a todos os níveis do nosso ser, dos nossos corpos mais sutis ao nosso corpo físico. Ajuda-nos, Senhor, ativa em nós, Deus Pai, esse sentido que nos faça perceber a Tua presença a todo instante, orientando a nossa existência, nos envolvendo com profundo amor. Sê conosco, Deus Pai, agora e sempre. A depressão
é uma doença incapacitante que atinge aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo inteiro. Os seus quadros podem variar de intensidade e de duração e são classificados em 3 níveis: leves, moderados e graves. Nem sempre nós conseguimos identificar os seus sintomas, que são múltiplos, mas nós podemos falar de alguns aqui. O desinteresse por tudo, a falta de energia, uma tristeza e uma melancolia profunda, sem causa aparente. Frequentes são alguns sinais que compõem esse tipo de doença, que muitas vezes se instala em nós. Eu estou com depressão. E agora? Esse é o tema do programa de hoje. Se você se identificou com essa situação, também deve estar se perguntando: o que posso fazer para melhorar? Onde buscar alternativas de vida alegres e saudáveis? Como retirar esse peso do meu peito que me acompanha sem parar? Como o Espiritismo pode me ajudar? Hoje, nós vamos conversar com o médico psiquiatra, escritor e expositor espírita Luiz Sérgio Gomes. Seja bem-vindo, doutor Luiz Sérgio, ao nosso programa. Obrigado, boa tarde a você, a todos. É muito bom ter você aqui de volta conosco, viu? É uma alegria sempre retornar. Que bom. Com certeza. O doutor Luiz Sérgio vai estar conosco também em outras atividades, em outros projetos da TV Nova Luz. Aguarde e verá. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo sobre um tema da maior relevância na atualidade, né? Mais de 350 milhões de pessoas sofrendo disso no mundo inteiro. E é uma doença que ela ataca a qualquer pessoa, não é? Qualquer nível social, qualquer idade, faixa etária, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a medicina tem nos dado de referência sobre essa doença? Ok. Bom, esse tema, como você falou, ele é muito complexo. Poderíamos fazer uns 4, 5 programas. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma distinção entre como a medicina acadêmica vê a doença, a depressão, e como a medicina à luz da espiritualidade vê, porque existem diferenças. Do ponto de vista da medicina acadêmica, nós poderíamos dividir os sintomas da depressão em 2 níveis: sintomas físicos e sintomas psíquicos. Alguns desses sintomas você já enumerou, como apatia, desinteresse, falta de motivação, anorexia, falta de apetite, perda da libido, insônia ou muito sono, angústia, ansiedade vem muito misturada com esse quadro. E é muito complexo porque as coisas se misturam mesmo. Hoje, você não pode dizer que existe a depressão apenas isolada. A depressão ela tem que ser vista num contexto multifatorial. Por quê? Existem pressões sociais, pressões espirituais, pressões familiares, pressões hormonais, pressões fisiológicas que determinam o conjunto do que a gente chama de doença, depressão. É importante, já de saída, fazer uma diferença entre a depressão como doença e a tristeza, porque a tristeza é alguma coisa que pode acontecer em qualquer um de nós, a qualquer um de nós, em qualquer momento. Tem dias que você acorda, olha para o céu e diz assim: hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar em casa, vou desmarcar os meus pacientes e vou ficar em casa. E outros dias não, você acorda feliz da vida. Essas alterações de humor dentro de uma certa, de um certo limite acontecem em qualquer um de nós. Se, por exemplo, você tem uma perda, um ente querido seu morre,
você tem uma falência no seu trabalho, você tem uma contrariedade. Uma frustração Sim, qualquer, né? Às isso vezes nós aguardamos uma notícia, a notícia não vem, ou vem diferente, às vezes isso nos abala. E é pode uma... nos dar um estado de tristeza. Agora, a diferença é que esse estado de tristeza, depois de um certo tempo, ele desaparece e nós reassumimos o ritmo normal da nossa vida. Enquanto a depressão, não. A depressão, ela persiste e a pessoa não consegue sozinha sair dessa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto sobre melancolia que eu recomendo você a ler, que também nos esclarece a respeito daquela ansiedade que muitas vezes nós temos de voltar à pátria espiritual, aquelas dificuldades da vida cotidiana, às vezes nos tocam muito e a gente aspira à liberdade. Mas existe uma causa para a depressão? Existem várias causas. A gente não pode analisar a depressão como uma doença de uma única causa. Ela é multifatorial. Então, existem evidências de que há talvez um componente familiar. Genético, então? Sim, existem então teria mais evidências. tendência. Exatamente. Existem sintomas que são observados em várias gerações, entendeu? Então, isso a gente tem que levar em conta. O fato é que existe também uma pressão até a nível da indústria farmacêutica para medicalizar a sociedade. Eu já falei isso aqui em um programa anterior. Tudo hoje é muito levado para essa questão. Então, é chique você falar, estou com depressão, nas festinhas, entendeu? Então, isso tá na moda, existe esse fator. Ninguém chega incrível, e fala, né? Nossa, olha só, estou com hepatite, ou estou com diarreia. Ninguém fala isso, mas depressão é chique, entendeu? Então, isso é interessante porque a indústria farmacêutica, ela estimula, através da mídia, o pensar apenas a nível neuroquímico, a nível cerebral. Então, as pessoas que poderiam trabalhar um pouco o seu nível de angústia, de tristeza, pela nossa sociedade automatizada, instantânea, elas são levadas a tomar uma fluoxetina, um Prozac, que é a substância da fluoxetina, a tomar um Rivotril para não ficar nervoso. É tudo instantâneo. A gente não sabe lidar mais com a nossa angústia, porque nós temos pílulas mágicas que, de forma maravilhosa, tornam o nosso mundo cor-de-rosa. Essa é a mensagem que é espalhada pela mídia e que nós, sem querer, absorvemos. Muitas pessoas têm depressão e não sabem que estão sofrendo disso. O que nós poderíamos falar para aqueles que estão nos assistindo a respeito dessa possibilidade de identificação pelos sintomas? Poderíamos dizer a questão do tempo de permanência dos sintomas. Então, se o indivíduo está com tristeza, ou apatia, ou desmotivado, durante um período e há uma relação causal, tudo bem, mas se não há, a vida está mais ou menos sob controle e de repente esses sintomas surgem e persistem durante um tempo, aí sim a gente pode suspeitar num processo de desequilíbrio neuroquímico que caracteriza a doença, a depressão. E o que nós podemos fazer na busca do tratamento? Veja bem, o ideal seria que esse tratamento fosse multifatorial. Aí eu, inevitavelmente, tenho que recorrer à medicina à luz da espiritualidade, nos lembrando que o ser humano é um complexo trinário de corpo físico, corpos de energia e espírito. Então, se você não mexer nesses 3 níveis, o tratamento vai ficar incompleto. Você pode melhorar a sua neuroquímica,
Mas se você não estabilizar a sua energia e retificar os rumos da sua alma, você não fica equilibrado integralmente. Então você vai a um médico, né? Você vai procurar um especialista na matéria que vai tratar, vai te dar alguns remédios, ou vai dar as suas orientações. Sim. Mas não pode ficar só nisso. Como é que nós tratamos a questão energética, a questão perispiritual, né? Que são os corpos sutis que nós temos, né? O nosso corpo de luz. Perfeito. Antes disso, só um parênteses, é interessante observar-se que até apenas no nível físico, existem recursos que podem ser utilizados nas depressões. Volto a dizer que a medicalização força o indivíduo a pensar apenas no medicamento. Mas existem medicamentos fitoterápicos, já está provado, estudos feitos na Alemanha provaram que o exercício físico, sob supervisão, ele melhora os níveis dos neurotransmissores, tanto quanto o uso do medicamento. Gente, olha que coisa especial, né? Se nós temos saúde possível para fazermos exercícios, não vamos deixar que a depressão nos pegue já antes mesmo, ou se ela já se instalou, nós vamos procurar exercitar o nosso corpo. Fazer um pouco como Joana falou e nós lemos no texto inicial, buscar a natureza, né? Buscar um contato com as energias divinas que muitas vezes estão bloqueadas em nós por questões emocionais, por questões de preocupação, porque nós nos fixamos demais nas questões do terra a terra. Com certeza. Agora, a gente também tem que fazer a defesa dos deprimidos. Em relação a essa questão, os familiares, muitas vezes, ansiosos para ver a melhora do seu ente querido, ficam estimulando, vamos, levante, sai, puxa. Às vezes, o indivíduo está num tal estado de baixa desses neurotransmissores que ele cognitivamente sabe que deveria levantar, caminhar na praia, ele sabe disso, mas o corpo dele não acompanha este saber. Entendeu? Então, é necessário aí sim, nesse caso, a medicação para elevar o nível desses neurotransmissores ao ponto dele ter a condição de sair da cama e ir fazer a atividade. No início, essa atividade é feita automaticamente, é feita assim meio a reboque. A pessoa não tem prazer, mas à medida que ela vai iniciando essa atividade, o nível desses neurotransmissores vão melhorando. E aí, pouco a pouco, ela vai redescobrindo o prazer de andar na praia, de respirar na natureza. E é interessante também o trabalho em grupos de ajuda, porque muitas vezes, quando nós adoecemos, nós acreditamos que o nosso problema é o maior dos problemas e que são nós que temos o problema. E quando há uma discussão de grupo, eu vou ouvir que você também tem um problema, que o outro tem um problema muito pior do que o meu, e isso de alguma maneira está provado, não só para a depressão, mas para diversas patologias, que esse intercâmbio de pontos de vista ajuda em muito a nível psicológico a pessoa. Olha, que importante, todos esses dados, essas dicas que o Dr. Luiz Sérgio está nos oferecendo. Você falando sobre o familiar, a pessoa que ama, que vê que o outro está com depressão e às vezes quer na marra, né? Tirar a pessoa né, da cama. Muitos pacientes meus falam, doutor, eu sei, mas eu não consigo. Então, fala para ele não ficar me chateando com isso, porque o familiar chega a ser até importuno, porque quer, no afã de querer, fica, e a pessoa acaba ficando até irritada, porque ela sabe. Tem que ter calma, né? Exatamente. A gente tem que ter calma, ver qual o momento da pessoa, no início do tratamento, realmente nós não podemos aguardar uma mudança radical. E eu tenho uma amiga que passou por um processo de depressão e que uma familiar ficava
todo dia indo na casa dela dizendo como você pode estar deprimida, você tem isso, você tem aquilo, você pode... Então, além da depressão, ela sentiu uma culpa quando a familiar ia embora. Aí que ela não conseguia mesmo. Ela chorava. Porque aumentava a culpa. Existem razões que brotam, que a gente não tem nem o controle, não consegue nem saber, porque às vezes também são questões espirituais, coisas, reflexos de traumas de vidas anteriores que brotaram naquele momento. Certeza. Então, nós temos que ter muito carinho e paciência. Nós estamos com uma participação agora de Maria Clarice de Petrópolis. Maria Clarice, olha, um beijo no seu coração, obrigada pela sua participação. Ela diz assim: quando estou com alguma depressão, o meu remédio é cantar. E converso com o meu mentor e fico harmonizando. Olha, também é uma boa dica, e dependendo do nível, não é? Porque níveis mais profundos, você vai ter que buscar outras saídas também. Mas essa cantar é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Muito boa participação. Ela pudesse se expressar assim: quando eu estou triste, eu vou cantar. Porque quando você já está com uma depressão, é difícil, como você falou, só o cantar. Mas quando a gente está entristecido ou aborrecido, cantar, dançar é maravilhoso, entende? Olha. Colocar uma música, ouvir piadas, sorrir, buscar isso. Programas e filmes que sejam engraçados, não é? Gordo Magro. Gordo e Magro. É do nosso tempo, né? Gordo Magro. É do nosso tempo, é Os isso Três mesmo. Patetas. É isso. Né? Buscar rir, né? Então, sempre depende também do nível que a pessoa se encontra. Com certeza. Porque às vezes ela está num nível que ela nem tem consciência disso. Aí o processo é mais sério. Agora, uma coisa que é importante colocar também é que hoje, devido a dois fatores. Primeiro, o próprio estado da humanidade, da civilização, nós temos, todos nós, o que eu chamo de mal-estar existencial, sabe? A fase de transição do planeta, de mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração, a perturbação no plano espiritual, tudo isso nos traz esse mal-estar existencial, que muitas vezes é confundido ou vivenciado como uma depressão. Então, veja como é complexa a coisa. Isso tudo nos remete o sentido da nossa vida. Qual é o sentido? Para que nós estamos aqui encarnados? Temos, a meu ver, uma função material que é vencer na vida, que é ganhar, trabalhar, ter conforto para a nossa família. Tudo isso faz parte das necessidades humanas dos encarnados. Entretanto, fica a questão, além disso, por que estamos aqui? Muito bom. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Na volta, o Dr. Luiz Sérgio Gomes vai falar sobre onde encontrar alternativas de vida alegres e saudáveis. E você vai também... e ele também vai responder às suas perguntas. Acompanhe agora o musical Caminhar, de Neuza Peluso, do Rio de Janeiro, e nós voltamos já já. Se sofres, companheiro, no passado em cativeiro, aprende a servir
sorrir e amar, pra ser feliz. Caminha nessa estrada de novos horizontes, nessa eternidade. Vida, verdade, luz, alma, companheiro, então Jesus estará contigo. Sofre, companheiro, no passado em cativeiro, aprende a servir, sorrir e amar, pra ser feliz. Caminha nessa estrada de novos horizontes, nessa eternidade. Vida, verdade, luz, alma, companheiro, então Jesus estará contigo. Caminha até a luz, o tempo não tem fim. Alma, companheiro, então Jesus estará contigo. Caminha até a luz, o tempo não tem fim. O Clube de Arte lança este mês o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente
DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Gente, olha só, a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos e muitas promoções. E lá você vai encontrar os CDs, os DVDs, livros, revistas com aquele conteúdo espírita correto, de qualidade, capazes de levar mais equilíbrio à mente, ao coração. Acabamos com isso envolvendo também o nosso lar, os nossos amores. É tanto consolo que a doutrina espírita nos pode oferecer. E é simples. É só ligar para a 0 Operadora 21 3017 9800 ou acessar loja.clubedearte.org.br e você leva esse conteúdo maravilhoso para casa, essa alegria, os esclarecimentos, as visualizações, as músicas fantásticas e, ao mesmo tempo, você nos ajuda a manter a programação espírita na rádio e na internet. Nós temos uma participação também de Ângela de Magé. Ela diz que o programa está maravilhoso, falando sobre a depressão, que é um tema muito importante nos dias atuais. Um grande beijo para Yasmin e para o Dr. Luiz Sérgio. Muito obrigada, nós ficamos muito felizes, né? Com certeza. Temos a Lenir de Niterói. Um beijo, querida. Ela diz assim: sou portadora de depressão e acredito que a espiritualidade sempre me ajudou. Temos de ter fé sempre. Beijos para todos. Parabéns pelo programa. Parabéns, querida, para você que já identificou essa dificuldade e que está trabalhando para superá-la. Fernando Júnior de Cajamar, São Paulo. Fernando, um beijo no seu coração. Ele diz o seguinte, que na infância ele conviveu com a depressão através da mãe. Foram anos de sofrimento. Mas como a misericórdia divina não nos abandona e sempre sofremos muito menos do que deveríamos, ela ficou completamente curada e superou esta fase em sua encarnação. É normal. Após esta experiência, após essa experiência, agora vem a pergunta, a pessoa permanece, é normal após essa experiência, a pessoa permanecer com medo de passar novamente por essa situação? Um abraço fraterno a todos e que Deus os ilumine ainda mais. Um beijo, querido, no seu coração. É normal a pessoa continuar com medo de viver essa situação? É normal, é muito frequente essa situação. Aí nós temos que observar algumas coisas. Por exemplo, quando a pessoa está num quadro de uma depressão severa, que necessita de um tratamento medicamentoso, as pessoas têm que ter uma certa paciência, porque a maioria dos antidepressivos, se não todos, demora cerca de 2 semanas para iniciar o seu efeito. Então, depois de 1 mês, 2, a pessoa começa a sentir os resultados benéficos. E aí, recomenda-se que o tratamento se estenda por 1 ano, 2, até termos uma total remissão do quadro, tá? Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, olha, daqui a 4 meses você vai chegar aqui e vai falar, estou curado, obrigado, e vou parar com os remédios. Não deve ser feito dessa maneira. O remédio deve permanecer um tempo. Muitas vezes é necessário uma psicoterapia em paralelo, um trabalho com um psicólogo para se descobrir as questões de manejo psicológico que podem acontecer e associando o tratamento medicamentoso, o tratamento psicológico, o tratamento no centro espírita através de passes, se for o caso dessa pessoa ter um processo obsessivo, encaminhá-la para um tratamento específico. Eu diria que é o conjunto das coisas. Agora, a pessoa melhora
E depois, quando para de tomar, às vezes até relutam. Doutor, deixa esse comprimidinho, senão eu fico com medo. Porque a pessoa fica insegura. Aí a gente tem que trabalhar isso com a pessoa, porque, às vezes, nós vamos ter dias ou situações as quais vamos ter flutuações. Então, não é pelo fato de termos saído da depressão que não vamos encontrar mais adversidades, desafios, problemas. E tristezas, né? Lógico, que muitas vezes brotam lógico, mesmo, mas né? isso não significa um retorno àqueles sintomas anteriores. De outro lado, é importante a pessoa ter essa atenção sem também ficar neurótica com isso, mas perceber, opa, tudo bem, estou com problemas, mas já estou começando a ficar com insônia, alguma coisa assim, alguns sintominhas. Então, e nesse momento é importante que a pessoa saiba procurar novamente a ajuda, porque às vezes a pessoa fica totalmente curada, como foi o caso da mãe do nosso companheiro. Às vezes a pessoa fica 10 anos sem ter nada, depois pode ter um novo período de depressão. Não se sabe ainda o porquê dessas variações, mas isso é um fato. E podem ter causas espirituais, perseguições espirituais. Sim, sobre isso certeza. nós ainda vamos falar. Nós temos também uma participação da Eliane de São Cristóvão. Qual a relação entre depressão e ansiedade? São amigas inseparáveis. Olha só. São amicíssimas. Porque é muito difícil o indivíduo, hoje em dia, o nosso mundo, a nossa sociedade é ansiogênica, sabe? Ela estimula a ansiedade. Aquilo que eu estava te falando, por exemplo, a sociedade de consumo. Sem nós nos apercebermos, nós somos estimulados a ter mais coisas, então temos que trabalhar mais, fazer horas extras, ficamos longe da nossa família, dialogamos menos, tudo isso vai nos envolvendo, associado à atmosfera negativa do mundo espiritual em transição. Isso pode gerar e gera uma ansiedade que eu diria contínua. Entende? Então, todos nós estamos submetidos a um processo contínuo de ansiedade. E quando temos a depressão, inevitavelmente ela vem acompanhada, entremeada, misturada com a ansiedade. Certo. E temos a participação da Fernanda Soares. Como identificar ou diferenciar a depressão do transtorno do humor? O transtorno do humor precisa de medicação controlada? Essa é a pergunta. Bela pergunta. Veja só, isso tudo está muito misturado, tá? Então, o transtorno do humor, num certo nível, todos nós temos. É aquilo que eu falei, um belo dia eu acordo eufórico, alegre, escuto o canto dos passarinhos, outro dia eu acordo de mau humor e não quero trabalhar. Isto, dentro de um limite, é normal. Agora, existe a doença bipolar, existem os transtornos afetivos do humor, onde isso é muito elevado. O indivíduo passa de uma tristeza a uma euforia, ou tem fases, vamos dizer, fica um ano deprimido, depois fica bem e já passa para uma fase de euforia. Esses quadros mais severos necessitam de um acompanhamento psiquiátrico com medicamentos. Certo. Agora, Luiz Sérgio, há a questão da perseguição espiritual também, né? Que às vezes surge, brota em nossas existências. Nós que estamos encarnados, muitas vezes temos companheiros desencarnados que não simpatizam conosco, ou às vezes que nós prejudicamos em anteriores encarnações, não nos lembramos das nossas vidas anteriores, e isso pode gerar mal-estares, não é? Com certeza. E aí que eu vejo a riqueza, a possibilidade que o conhecimento da espiritualidade fornece à visão médica. O médico, quando reconhecer no ser humano
um espírito imortal e não apenas um ser que começa no berço e termina no túmulo, ele vai ampliar enormemente o seu campo de compreensão das distonias mentais. Porque muitas vezes essas perseguições, esses companheiros estão atados a nós pelo plugue da culpa, do remorso. A nível inconsciente. Com certeza, né? Com certeza. Daí porque a necessidade do esquecimento das vidas passadas. Porque se nós reencarnássemos conscientes de todas as nossas falhas, culpas e crimes, ia ser muito difícil. Muito complicado, viver. né? Exatamente. E o que fazer, doutor Luiz Sérgio, quando existe esse toque e às vezes até a origem, muitas vezes, é a questão da perseguição espiritual? O ideal seria um tratamento num centro equilibrado, onde ele pudesse, através do estudo da doutrina espírita, estimular o seu autoconhecimento. Porque, na realidade, quanto mais você se conhecer, mais chances você terá de eliminar essas causas, mesmo que você tenha esses acompanhamentos de vidas passadas. Mas aí você estará mais consciente das suas responsabilidades. Então, a palavra-chave é autoconhecimento. Olha só, e para isso nós temos as coisas maravilhosas no Evangelho, as leituras edificantes, as orações, o passe na casa espírita, a frequência às palestras públicas, aos grupos de estudo, a prática da caridade, tudo isso vai nos envolvendo e trabalhando, né? Essa questão foi bom você colocar, que eu ia citar. Muitas vezes, quando o paciente está doente da alma, está deprimido, ele não consegue abrir um pouco o seu leque de percepção. Então, é como se ele olhasse apenas para o próprio umbigo. Então, a prática de alguma atividade voluntária, assistencial, vai quebrando um pouco essa monoideia do problema dele, entende? Ele vai quebrando um pouco essa energia que está circulando num circuito fechado. Então, a parte do serviço voluntário é essencial. O ideal é que ele participe no serviço voluntário, tenha um atendimento espiritual, faça uma psicoterapia, faça exercícios físicos, tome florais, homeopatia e, se necessário, alopatia. Pegar todas essas ferramentas dentro de uma visão holística do ser humano. Uma visão do todo, levando em consideração certeza. que nós somos espíritos imortais, que tivemos outras vidas, temos um corpo físico, mas também podemos ter traumatismos a níveis perispirituais, de dificuldades do passado. Com certeza. Né? Não seria só traumatismos, porque a palavra traumatismo dá uma ideia de uma coisa muito intensa. São clichês, são padrões que nós trazemos de vidas passadas. Então, por exemplo, se eu em vidas passadas fui habituado a ter tudo na mão, a ser servido, isso é um padrão e que foi sendo reforçado dentro do meu psiquismo. Hoje, eu preciso trabalhar, eu sou humilde, mas eu ainda tenho uma vida humilde, mas eu trago esse padrão de querer que as pessoas façam tudo para mim. Isso é um exemplo. E como eu já não tenho mais essas facilidades, isso me dá uma espécie de frustração permanente com relação à vida que eu estou levando na atualidade. Aí eu fico de mau humor, eu brigo com a mulher, eu brigo com o chefe, nesse exemplo, entendeu? Daí a psicoterapia ser tão importante, Com né, para o certeza. autoconhecimento. E uma psicoterapia com esse enfoque espiritual, porque outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante. O autor perguntando quantas vidas nós temos. E aí as pessoas respondendo, nós temos várias vidas. Aí ele dizia, não, nós temos uma única vida, nós somos um espírito que sucessivamente ocupamos diversos corpos. Então, a vida em si, a vida real, é a vida do espírito, é uma só. Só que nós ocupamos
diversos trajes físicos, temos diversos egos, e cada uma dessas experiências vai aumentando o nosso arquivo espiritual. Doutor Luiz Sérgio Gomes, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, é pena que acabou, né? É verdade, nós temos um tempo tão curto, mas nós agradecemos as participações de todos vocês. Queremos mandar um beijo para as companheiras que participaram, para os companheiros também, para a Francileide de Piabetá, Elizabeth de São João de Meriti, a Shirley de Inhaúma, a Emília de Jacarepaguá, são tantos os companheiros. Gente, olha, um beijo no coração de todos. Eu gostaria de mandar um beijo com muito carinho para a Dilma e para a Chaira. Elas estão no Hospital Geral de Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. Minhas amigas queridas, recebam toda a ternura, todo o amor do meu coração. Quero mandar também para uma amiga querida, que ainda é uma criança, né? A nossa Clarinha. Clarinha, querida, um grande beijo no seu coração também. E nós agora, já que trabalhamos a questão da intelectualidade, da reflexão, da compreensão deste tema, nós vamos trabalhar as energias tão importantes. Nós vamos para um momento de relaxamento e meditação. Vamos cuidar do espírito através da visualização terapêutica. Venha conosco. Eu peço agora que você se inspire com as imagens que você vai ver. Comece a observar o seu corpo físico. Sinta o ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo das narinas. Com isso, rapidamente, o seu corpo se acalma. Você pode também tentar ouvir os sons à sua volta. E você repete que à medida que você se aprofunda nesse estado de paz, todos os ruídos exteriores somem. E você pode agora até imaginar que se levanta da sua cadeira, da onde você se encontra, e espiritualmente vai caminhar em um espaço só seu, num santuário da sua alma. Você pode perceber que neste momento ao seu lado existe alguém muito especial. Você tem o seu guia espiritual que está trabalhando pela sua cura espiritual. E você tem o Senhor das nossas vidas, o caminho da verdade e da vida, que é Jesus de Nazaré. O psiquismo do Cristo está em toda parte, e quando você deseja, você tem condições de acessá-lo. Sinta-se ao lado de Jesus. Ele dá as suas mãos para você e conduz você a sentir-se banhado pelas águas. As águas espirituais, elas têm o poder de levar as energias deletérias que muitas vezes nós acumulamos nos tecidos sutis do nosso perispírito. É esta limpeza que você fará hoje. Imagine-se debaixo de uma cachoeira de águas luminosas, posto que são águas do plano espiritual. Ao lado de Jesus, entregue-se a este momento e perceba estas águas luminosas penetrando pelos seus poros, banhando você da cabeça aos pés. E nós, neste momento, em oração, rogamos que quaisquer energias, que padrões de anteriores existências trazem, padrões perturbadores, limitantes, que essas energias sejam diluídas, em nome de Deus, e que possam ser conduzidas por essas águas para a terra,
onde sejam transmutadas em energias de saúde e do bem. Deseje neste momento que formas de pensamento deletérias, que padrões que você tenha arregimentado e que sejam parte de crenças limitantes e equivocadas se desfaçam, que possam ser conduzidos por essas águas. Sinta as energias luminosas trabalhando neste momento a área da sua cabeça, a nuca. Perceba que toda esta área se ilumina, que a matriz perispiritual do seu cérebro começa a ser liberada dessas energias deletérias e são substituídas essas energias por energias de paz, de equilíbrio, de serenidade e renovação. Perceba que essas energias se derramam pelo pescoço, pelos ombros e começam a trabalhar na área do seu tórax, neutralizando tristezas desta e de outras existências, padrões emocionais perturbadores, medos, ansiedades, culpas. Neste momento, deseje perdoar-se e perdoe. Peça perdão. Neste momento, Senhor Jesus, nós perdoamos todos aqueles que nesta vida e em outra tenham nos magoado. E nós pedimos perdão a todos aqueles que um dia nós tenhamos prejudicado. Que as energias de culpa se desfaçam neste momento e que esta água luminosa possa continuar o seu trabalho por todos os nossos órgãos físicos e as matrizes perispirituais. Obrigada, Jesus. E você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, você cuide-se bem e seja feliz. De Arte lança este mês o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema divórcio, ciúme e traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço